Olá queridas, que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Hoje, segundo domingo do mês de junho, celebra-se o Dia do Pastor. E eu quero começar agradecendo a todas as preciosas mensagens que recebi, inclusive de pastores. A você que um dia foi minha ovelha, a você que estima, respeita e tem carinho pelo nosso ministério pastoral, a você, querido pastor, a sua nobre pessoa e família, fica aqui a minha gratidão e também as minhas felicitações. Nesta manhã, enquanto eu meditava e pensava sobre o que haveria de dizer neste dia tão especial, me veio à mente o seguinte tema: refletir mais do que celebrar. Refletir mais do que celebrar. Celebrar é indiscutivelmente necessário. No entanto, não basta só celebrarmos esse dia e felicitarmos verdadeiros pastores. Se faz extremamente necessário que reflitamos em um tempo tão conturbado, onde muitos escândalos estão surgindo com pessoas que se autodenominam, que se nomeiam e às vezes até com aqueles que de fato tiveram na sua vida uma chamada pastoral. No passado, quando lemos o Antigo Testamento, observamos que Deus fez diversas denúncias contra falsos pastores ou contra pastores infiéis, que não apacentavam o rebanho, que não tinham preocupação em alimentá-lo, que não fortaleciam a ovelha fraca, não buscavam a desgarrada, não curavam a doente. Eram pastores chamados de cães gulosos, que alimentavam-se a si mesmo e não alimentavam o rebanho. Gostavam da gordura, da lã das ovelhas, mas não tinham seu real e verdadeiro compromisso. Mas a Bíblia nos traz promessas. E quando pensamos no ministério pastoral, há também uma promessa sobre os pastores que Deus haveria de enviar sobre a face da terra. Em Jeremias 3,15, a promessa diz o seguinte: e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E de fato, essa promessa foi cumprida após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pois em Efésios 4,11 diz a Bíblia: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e também doutores. Esses pastores que nos são dados por Deus, de fato sabem que ninguém toma essa honra para si, senão aqueles que são chamados por Deus, como foi no caso de Arão. E hoje eu gostaria de deixar pelo menos 3 verdades sobre os verdadeiros pastores. Em Hebreus capítulo 13, verso 7, a Bíblia nos informa que verdadeiros pastores devem ser lembrados. Lembrai-vos dos vossos pastores, os que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eis aqui pastores que não podem ser esquecidos, aqueles que se empenharam e se empenham para nos falar a palavra de Deus. Aqueles cuja fé é tão patente, tão formidável, que nos dá vontade de segui-la. E aqueles que, sobretudo, têm um modo de viver que pode ser imitado por suas ovelhas. Um outro pastor que precisamos aqui destacar está no versículo de número 17. Olha o que diz o texto, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Sim, verdadeiros pastores comprometidos precisam e devem ser obedecidos, honrados. É claro que essa obediência e essa honra, ela tem os seus devidos limites. E aí você me pergunta, como assim, pastor Max? Quando eu falo de limites, eu falo daqueles que realmente podem reivindicar essa honra porque estão exercendo o seu ministério com excelência.
que podem ser obedecidos porque estão seguindo exatamente o que a palavra de Deus diz. Não aqueles que manipulam, não aqueles que, como ditadores, tentam manobrar e, sobretudo, explorar, oprimir o rebanho para que os seus domínios jamais sejam perdidos. Nós precisamos obedecer os pastores que zelam pelas nossas almas, que zelam pelas vidas. Graças à bondade de Deus, nós ainda os temos entre nós. E para finalizar, precisamos entender que quando qualquer um desses tipos de pastores nos faltarem, nós teremos um que jamais nos faltará. Olha o que nos diz ainda a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Perceba, nós temos 3 tipos de pastores. Os pastores a serem lembrados, os pastores a serem obedecidos pelo seu zelo e também o grande pastor das ovelhas. Aquele que nos conduz a pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, que guia-nos mansamente pelas águas tranquilas e que ainda que nós caminhemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, nos conduzindo por sua vara e o seu cajado, que também nos servem de consolo. Portanto, queridos pastores, verdadeiros pastores, servos e servas de Cristo que têm a incumbência de apacentar, de liderar, de conduzir o rebanho do Senhor, que neste dia o Deus do céu lhe dê paz, saúde, prosperidade em tudo, sobretudo na vida espiritual, para que você possa cumprir a sua missão com tanta excelência, de sorte que ao entregar o rebanho que lhe foi confiado diante de Deus, ele possa olhar para você e dizer a grande verdade escrita em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Recebereis a imarcessível coroa de glória da mão do sumo pastor. Feliz dia do pastor e que Deus vos abençoe.